As enchentes na Espanha já provocaram a morte de 217 pessoas e ainda tem um número incerto de desaparecidos. As chuvas afetaram trens, estradas e voos também na Catalunha, que é vizinha da comunidade de Valência, a região mais atingida pela catástrofe. O saldo da passagem do furacão Milton pela Flórida são ao menos 16 mortos e quase 3 milhões de casas ainda sem energia elétrica. No norte da África, uma parte do deserto do Saara, no Marrocos, que está, quem diria, inundada. 2 dias de chuva excederam as médias anuais em várias áreas. Meteorologistas afirmam que as chuvas deste ano foram as mais intensas em quase meio século. Aqui no Brasil, a falta de chuva está afetando um dos rios mais importantes do nosso país. Tem um estudo mostrando que em 30 anos, olha isso que preocupante, a vazão do São Francisco diminuiu para menos da metade. O rio Tapajós atingiu um nível negativo esta semana, 16 centímetros abaixo da régua de medição em Santarém, no Pará. Uma crise que grita por urgência. Agora nós estamos vivendo uma situação de limiar, porque não há mais espaço para protelar absolutamente nada com tudo que está acontecendo. Há quase uma década, 195 países firmaram o Acordo de Paris. Nele, comprometeram-se a não deixar a temperatura do planeta subir mais do que 1,5 graus em comparação com as medições feitas antes da Revolução Industrial no século XIX. Período em que começou em larga escala a queima de combustíveis fósseis para geração de energia. Aos olhos de hoje, para muitos cientistas, a meta estabelecida naquele encontro é quase impossível de alcançar. 2024 será também o primeiro ano em que o planeta ficou 1,5 graus Celsius mais quente do que na média de 1850 a 1900. É um momento em que as mudanças climáticas saíram dos relatórios, saíram das previsões e se tornou realidade. Então, o senso de urgência é ainda maior. Mas para que essa meta seja atingida, as maiores economias do mundo precisam reduzir, até 2030, as emissões de gases de efeito estufa em 50% em relação aos níveis de 2005. O problema é que o planeta segue na direção contrária. Outro relatório aponta que os gases do aquecimento global estão se acumulando na atmosfera num nível nunca antes visto. O aumento de 11% das emissões nas últimas 2 décadas foi recorde. Os alertas da ciência têm aumentado a pressão para que os países adotem medidas ainda mais severas de descarbonização. E, mais uma vez, esse vai ser o tom da COP, a Conferência do Clima da ONU, que começa a sua 29ª edição nesta segunda-feira, no Azerbaijão. No entanto, algumas das principais lideranças do mundo, de países como Estados Unidos, China, Alemanha e da própria União Europeia, não estarão no encontro. E o receio de um esvaziamento crescente da COP nas próximas edições aumenta com a chegada de Donald Trump ao poder a partir de 2025. No seu primeiro governo, ele abandonou o Acordo de Paris e reverteu mais de uma centena de regras ambientais. E ele colocou também as mudanças climáticas em dúvida. Um pouquinho antes de entrar na Casa Branca, em 2017, ele publicou numa rede social que as mudanças climáticas eram uma farsa criada pela China, sendo que a gente sabe que existe um consenso científico que as mudanças climáticas são por causa da ação humana. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a emergência climática na nova era Trump. Porque a vitória de um negacionista do clima significa um verdadeiro desastre na batalha contra o aquecimento global e quais as consequências para o futuro da Amazônia. Eu converso com André Guimarães, diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e membro da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. E Marcos Colom, professor do Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication da Universidade Estadual do Arizona. Ele é autor do livro A Amazônia em Tempos de Guerra. Segunda-feira, 11 de novembro. André, a COP29 que começa nesta segunda no Azerbaijão conta com ausências bem importantes, né? A começar pelo presidente Lula, passando por Joe Biden e também por Xi Jinping da China. O que a gente pode esperar de uma COP
esvaziada? Olha, essa COP ela flutuou muito em termos de importância. Ora é muito importante, ora é pouco importante, agora está, enfim, um pouco esvaziada. Agora, o fato concreto é que essa COP passou a ser uma COP estratégica, exatamente porque nós tivemos eleições dos Estados Unidos, o que muito provavelmente vai, enfim, modificar a orientação daquele país. Isso torna mais premente ainda as ações dos demais países, que a questão é planetária. Da mesma forma, ela é uma COP importante porque ela vai pavimentar o caminho para a COP de Belém, da COP 30 no ano que vem. Esta sim completa os 10 anos do Acordo de Paris. Há muitas expectativas em torno do aumento de ambição dos países, né? Eu estou falando agora da COP 30, mas isso tem que começar agora, já na COP 29. Então, apesar dessas baixas e apesar do revés nas eleições americanas, eu digo revés para o clima, uma função que o presidente eleito Trump não é exatamente uma pessoa afeita às questões climáticas e ao desafio, a gente vai sim ter uma COP muito importante, muito estratégica e que tem uma relevância grande no momento em que a gente está sofrendo com aumento de temperatura, com eventos extremos e precisamos urgentemente entortar a curva das emissões de carbono para baixo, curva essa que infelizmente ainda está apontando para cima. Bom, você acompanhou as reuniões preparatórias para a COP. O que essas reuniões indicam em termos de prioridade, em termos de acordos que podem sair? Olha, eu diria que tem duas prioridades principais para essa COP e eu diria que tem uma esperança que seria um terceiro ponto. A primeira prioridade será o início do aumento de ambição dos países, ou seja, o Brasil forma juntamente com o Azerbaijão, que é o hospedeiro, né, o anfitrião desta COP, e os Emirados Árabes Unidos, que foi o anfitrião da COP anterior, formam uma troika e esse trio de países está buscando convencer os seus pares a aumentarem as suas ambições, em outras palavras, a tornarem as suas NDCs, as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, mais ambiciosas, mais acentuadas e num tempo mais curto. Então essa é uma expectativa em relação à COP29, ao aumento, ou início do aumento de ambição por parte de alguns países. O governo federal anunciou novas metas de redução de emissões de gás de efeito estufa. A meta climática foi anunciada sem muitos detalhes. O compromisso do país é reduzir as emissões de gases de efeito estufa de 59% a 67% em 2035, na comparação com os níveis de 2005. O governo já tinha a meta de reduzir as emissões de gás carbônico para 1 bilhão e 200 milhões de toneladas em 2030. Agora, o objetivo é ficar entre 850 milhões e 1 bilhão e 50 milhões de toneladas em 2035. O Brasil teve a queda mais acentuada na emissão de gases de efeito estufa dos últimos 15 anos. Em comparação com 2022, houve uma redução de 12% nas emissões. Apesar da queda, o Brasil ainda é o 5º maior emissor do mundo. A desaceleração do desmatamento foi a grande responsável pela melhora no resultado do Brasil. Houve uma queda de 24% nas emissões. E a segunda grande expectativa diz respeito ao financiamento climático. Esse é um debate que vem de muitos anos, de muitas COPs. Até hoje ele não saiu das boas intenções, mas o fato concreto é que muitos países, eu diria que a maioria dos países do planeta, vão sofrer as consequências das mudanças climáticas, e são esses países que não tiveram culpa e responsabilidade nas mudanças climáticas, mas vão sofrer e não têm as condições para reagir a esses impactos de mudança climática, para fazerem obras de contenção, para usarem soluções baseadas na natureza. Tudo isso pressupõe investimento e a gente espera então que esse assunto seja aprofundado e eventualmente compromissos sejam firmados agora na COP de Baku. Quase a metade da população mundial é muito vulnerável aos impactos das mudanças climáticas. Até o fim do século, sem medidas agressivas, estima-se que o aquecimento global chegue a 2,8 graus. Outro relatório do painel de mudanças climáticas da ONU mostra o que poderia acontecer se o aquecimento aumentasse 2 graus Celsius até 2100. Haveria um aumento de 170% no risco de inundações, verões sem gelo no Ártico, um aumento do nível do mar de 56 centímetros.
Seca severa para 410 milhões de residentes urbanos. Fortes ondas de calor para 28% da população mundial. Perda total dos recifes de coral. Além disso, cada meio grau adicional pode causar uma redução significativa no rendimento das culturas agrícolas. E a esperança que eu pessoalmente tenho é da gente discutir de uma forma mais contundente a questão dos combustíveis fósseis. Pela primeira vez nós tivemos essa questão apresentada, né, como um desafio na COP anterior, na COP passada, nos Emirados, e agora a gente tem que então dar um passo adiante para começar a desenhar o caminho de finalização da nossa dependência aos combustíveis fósseis. Então eu tenho pessoalmente essa esperança de que no Azerbaijão, até por ser um país dependente de petróleo para sua economia, que a gente consiga avançar nessa discussão. Agora, você falava do financiamento, da dificuldade, nunca se chegou a um acordo, as potências ricas não querem arcar com a medida que as potências que são emergentes e que têm menos participação, têm menos culpa no cartório, né, do aquecimento global. O Trump não foi em nenhuma COP quando era presidente e não há sinalização de que vá pelo menos até esse momento. Tanto que ele diz que vai sair do Acordo de Paris quando assumir que essa seria uma das primeiras medidas. Aí eu te pergunto, como leiga, faz sentido a gente criar tanta expectativa em relação às COPs sem os Estados Unidos à mesa? Porque a gente está falando de uma nação muito rica. Se eles não quiserem debater financiamento, se virarem as costas, se retirarem, o que acontece com esse debate? Ele mingua? Não, ele fica, obviamente, mais complicado, mas aí eu acho que vale uma observação, Natuza. Em primeiro lugar, é importante separar o governo dos Estados Unidos do país Estados Unidos da América. A gente deve se lembrar, no primeiro mandato do Donald Trump, ele no mandato anterior, aliás, ele prometeu que ia sair do Acordo de Paris, saiu efetivamente do Acordo de Paris, mas não só saiu do Acordo de Paris, ele tomou uma série de medidas dentro dos Estados Unidos que vão na contramão dos compromissos do Acordo de Paris. Então, além de sair, ele piorou a situação. Os Estados Unidos passaram a ser um emissor. Ele estava baixando as emissões durante os 2 mandatos do presidente Obama e no governo Trump ele voltou a crescer. Trump disse que o Acordo de Paris não foi criado para salvar o meio ambiente, e sim para destruir a economia americana. Trump ele tem uma posição muito clara com relação às mudanças climáticas. Ele não acredita. E ele diz que vai sair do Acordo de Paris, assim como fez no seu primeiro mandato. O governo, obviamente, tem um papel importante nesse debate, mas os Estados Unidos, naquela época, e a gente espera que isso aconteça novamente, se insurgiu, de certa forma, contra essas manifestações do presidente e criaram aquele movimento We Are All In, né? Ou seja, nós continuamos dentro do Acordo de Paris. Isso foi assinado por centenas de grandes empresas americanas, por vários estados, por muitos condados. Então, apesar da posição do governo central americano, o país Estados Unidos continua sua trajetória de descarbonização. Os Estados Unidos é o país que mais investe hoje em energia fotovoltaica, em energia eólica, em energias alternativas. Então tem até um paradoxo, porque um grande apoiador do candidato Trump nesse ano, que é o empresário Elon Musk, ele ganha dinheiro com carros elétricos, ou seja, com solução para o clima. Então tem muitos paradoxos que eu acho que tem que ser apreciados nesse momento e não podemos desanimar, Natuza. A minha mensagem principal aqui é que a gente tem um compromisso. Tá? O que acontece é que 25%, aproximadamente 1/4 das emissões do planeta saíram da mesa, que são os Estados Unidos. Agora, os outros 3/4 têm que fazer, talvez até mais, para compensar, pelo menos por esse período do governo Trump, o que os Estados Unidos não vão fazer ou vão fazer de errado. O segundo maior emissor do mundo tem responsabilidades muito grandes num processo de enfrentamento, de redução de emissão de CO2, que nós temos um compromisso de não deixar ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra
já que ele foi alcançado. Então, na realidade, a urgência continua e nós temos que talvez agora correr mais forte ainda e aumentar as ambições ainda mais, uma vez que, infelizmente, os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos tem essa posição de sair do Acordo de Paris e dificultar as negociações. Mas eu acho que o país como um todo vai seguir na sua trajetória e minimizar um pouco os danos que o governo Trump possa causar para a agenda. Agora, André, o governo Biden, a gestão Biden, fez criar aqui uma expectativa no Brasil de que iria liberar 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, mas até agora só saíram 50 milhões. Alguma chance desse dinheiro sair sob Trump? Eu acho que nenhuma chance. Nenhuma chance. Teria que ter uma negociação no Congresso, que eu tenho dúvidas, aliás, dúvida não, eu tenho certeza que o Trump não vai topar. A gente ainda não sabe como é que vai ficar exatamente a configuração do Senado e da Câmara. O Senado já se sabe, mas da Câmara ainda não se sabe, então tem aí algumas incertezas sobre qual é o tamanho do apoio do Congresso que ele terá, mas, enfim, dificilmente isso acontecerá. André, muito obrigada e muito importante a sua mensagem de esperança, porque nós não temos uma outra opção, né? Ou é isso, ou é o desastre completo. Então, fico feliz que você tenha vindo hoje aqui conversar com a gente. Muito bom falar com você, Natuza. E realmente, nós estamos diante de talvez o maior desafio que a humanidade já enfrentou, mas eu gosto sempre de fazer um paralelo, Natuza, com o que a gente fez na pandemia. Né? Dizia-se que a gente ia levar 2, 3, 4, 5 anos para fazer vacina, que era muito complicado, que a gente ia sofrer muito. Sofremos realmente, mas a humanidade, a ciência se juntou e produziu a vacina em menos de 1 ano e estamos todos aqui vivendo nossas vidas normalmente. Então, eu acredito realmente que a ciência, eu acredito que o bom senso dos indivíduos, dos governos e do setor privado vão prevalecer em cima desse grande desafio e a gente vai encontrar caminho. Eu acredito na humanidade e acho que Baku vai, sim, essa reunião em Baku, no Azerbaijão, contribuir para o debate e nós temos que nos preparar aqui porque a COP30 é no Brasil e a responsabilidade nossa é muito grande. Temos que seguir na caminhada. Que assim seja. Muito obrigada, André. Prazer falar com você, Natuza. Um abraço. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Marcos Colombo. Marcos, eu falava agora há pouco com o André sobre os impactos da eleição do Trump para a agenda do clima. E contigo eu quero focar na Amazônia, especificamente nos países da bacia amazônica, incluindo, evidentemente, o Brasil. O que a eleição dele significa para esses países? Eu acho que a eleição do Trump, ela representa um retrocesso global, né, com impactos que vão além daqui dos Estados Unidos e afeta diretamente as democracias e o meio ambiente na América Latina como um todo. E especialmente, eu diria, no país da bacia amazônica como o Brasil, que vão estar aí no centro, eu diria, desse debate, nessa busca insaciável por recursos minerais. E aí a gente tem que lembrar que o histórico, né, de propostas que foi ventilado durante a campanha do Donald Trump, ele nos deixa alguns sinais, eu diria, muito claros para onde ele vai se mover nesse processo. O Trump tem repetido um bordão que ele gosta, drill baby drill, que seria assim, vamos perfurar mais poços de petróleo. Né? Então, o que ele pretende? Ele diz que já no primeiro dia de governo, ele pretende ampliar a exploração de petróleo, ou seja, de combustíveis fósseis, que aumentam o aquecimento global. E, para terminar, ele disse que ele vai acabar com a principal política climática do governo Biden, que é essa daqui, que é o Inflation Reduction Act, mais conhecido como o IRA. E eu diria que o próprio projeto, que é o Projeto 2025, que foi muito alardeado, acho que a palavra em português, né, ele visa justamente eliminar proteções a terras nativas, expandir a exploração de petróleo e gás, reforçando uma postura que favorece interesses que beneficiam corporações em detrimento de políticas ambientais, de direitos de comunidades tradicionais. E eu estou me referindo aqui aos Estados Unidos, né? Então, e agora você imagina isso num contexto latino-americano, né? Então, no caso do Brasil especificamente, o que a gente vai ver
que há esse risco, que eu não diria que não seja nenhum risco mais, mas o Congresso brasileiro, né, e aí diga-se de passagem, o Centrão, se alinha a essa agenda, promovendo uma política ambiental mais flexível, voltada à exploração econômica, o que pode acelerar a degradação ainda maior, né, do que a gente já tem visto na Amazônia. Ou seja, a influência, a chegada do Trump, ela vai fortalecer essas práticas de explorações ilegais na região, colocando os interesses individuais e corporativos acima dos direitos das comunidades locais. E a gente considera, junta-se a isso, todo o negacionismo climático, né, que o Trump ele encapsula, que vai impulsionar não somente o consumo de combustíveis fósseis aqui nos Estados Unidos, e o que isso indica vai dificultar a transição energética, né, que o Biden tentou fazer, deu largada, né, piorando ainda mais a crise climática global, né? Então, acho que o que a gente vai ver, né, nessa nova retomada previsões de aquecimentos globais estratosféricos, que vão, né, passando do 3,1 graus centígrados, que vão acima das metas internacionais e coloca ainda mais pressão, né, nesses esforços que têm sido feitos já, né, de preservação da Amazônia. E sem falar que a saída do Trump do Acordo de Paris é um outro fator importante de ser lembrado, né, e o que a gente, né, imagina que vai acontecer é outra vez a retirada, e isso vai enfraquecer todas as ações que foram feitas. O Joe Biden, quando ele entrou, ele tentou reverter, né, grande parte dessas medidas que foram feitas anticlimáticas pelo Trump, e que agora tende a voltar ao ponto zero, digamos assim. Então, enfatizando a tua pergunta, eu acho que o cenário é um cenário não tão promissor, né, para questões ambientais, e especificamente para a Amazônia, que vai ser, sofrer um ataque, eu diria. Só para eu entender uma coisa, Marcos, o que você chama de corrida são as empresas em busca de minério e buscando vendedores na Amazônia que exploram de maneira ilegal os nossos minérios, é isso? Exatamente. Porque vamos pensar essa mesma pergunta, esse mesmo diálogo, pensando no cenário internacional como um todo, e aí a gente pode trazer para essa discussão a questão, por exemplo, da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, por exemplo, né? Que é um outro tema muito importante nesse momento e que vai ganhar uma outra dimensão, uma outra leitura ganha uma outra leitura a partir da chegada do Donald Trump. É o seguinte, o IBAMA tem uma posição, o governo pode ter outra posição, e em algum momento eu vou chamar o IBAMA, a Petrobras e o meio ambiente na minha sala para tomar uma decisão. Sabe, esse país tem governo e o governo reúne e decide. Que as pessoas podem ter posições técnicas, vamos debater tecnicamente. O que não dá é para a gente dizer a priori que vai abrir mão de explorar uma riqueza que, se for verdade, as previsões, é uma riqueza muito grande para o Brasil. É contraditório? É, porque nós estamos apostando muito na transição energética. Ora, mas enquanto a transição energética não resolve o nosso problema, o Brasil tem que ganhar dinheiro com esse petróleo. Por quê? Porque ele vai favorecer toda essa exploração de recursos naturais e vai minimizar completamente as preocupações climáticas. E isso vai não somente influenciar, mas vai intensificar, né, digamos, o consumo de combustíveis fósseis, né, por exemplo. E atrelado a isso, a gente tem que pensar nessa demanda, né, que vai ser exigida. E a gente pode colocar aqui o do lítio, por exemplo, nos carros elétricos, mas posso colocar outros exemplos, e esse contexto vai aumentar uma pressão diretamente sobre o Brasil para a liberação de exploração de petróleo, por exemplo, na margem equatorial, particularmente na Foz do Amazonas. Que era algo que o governo gostaria de ter feito e, diante de uma resistência grande, ainda não fez, né? O governo Lula gostaria de ter iniciado, autorizado essas explorações. Correto, mas tem um viés interessante aí, que é, por exemplo, a pressão ela tanto é externa, pode vir, né, de fora, dos investidores globais, como ela pode vir de líderes políticos que veem nessa exploração da Foz do Amazonas como uma oportunidade econômica e um caminho para manter esse acesso às fontes de energias tradicionais, mesmo às custas
de ecossistemas sensíveis, como já foi provado pelo próprio, né, os laudos do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, ou seja, o que a gente está vendo aí, no caso do governo Lula, é que tem uma oportunidade para o Lula, né? Eu vejo uma oportunidade dele sair na contramão dessa agenda não anticlimática do Donald Trump. A pergunta é, ele vai, né, entrar nessa contramão? Ele vai romper essa gramática, né, extrativista, essa gramática da bioeconomia que eles chamam? Eu só queria te perguntar uma coisa, para que você explicasse para quem nos acompanha o que o garimpo ilegal e a grilagem de terras, por que esses dois problemas, essas duas chagas brasileiras estão diretamente relacionadas à crise climática e como isso pode ficar, esse combate pode ficar ainda mais enfraquecido. A Amazônia, para hoje, o maior desafio é a fiscalização. A gente está falando de um território, né, continental enorme que o governo tem sido ineficiente, tem sido, eu diria até certo ponto, incapaz de dar conta, né, de fazer um trabalho não somente através de órgãos federais como o IBAMA, como, enfim, o Ministério do Meio Ambiente, que tem tentado. Mas, além disso, ou seja, o que a gente tem são crimes que ocorrem nesse lugar, Amazônias, de forma ilegal há séculos. Ou seja, existe nesse momento no Brasil uma guerra pela ocupação de terras e territórios na região. Uma das formas que os grileiros encontram de valorizar essas terras é fazer o quê? Gerar lucro futuro, adotar outras práticas criminosas nela. Aí, o que a gente vai ter, o grileiro vai tomar a terra pública, investe na extração de madeira, no sentido ele vai empregar recursos, mão de obra, maquinário, combustível, para obter lucro dessas terras. E aí o que acontece? O mesmo vai ocorrer com o garimpo. Os criminosos invadem as terras públicas, em alguns casos até mesmo terras desmarcadas, indígenas, a gente tem um caso aí, exemplos enormes, e eles exploram esses territórios indiscriminadamente. E no caso da grilagem, o desmatamento e o garimpo ilegal, eles são descobertos quase sempre nas comunidades tradicionais indígenas que fazem essas denúncias. Então, os povos da floresta, que a vigiam, que verdadeiramente a protegem, eles estão na linha de frente desse processo, né? Ou seja, são eles que são os primeiros a ser atacados, a serem exterminados, mortos, porque eles estão ali nesse processo. Aí, a chegada do Trump a essa mensagem mundial de que o meio ambiente está abaixo das necessidades econômicas ou do desenvolvimento, isso promove lógicas deturpadas que podem fazer o Estado agir de determinadas maneiras, ou ao contrário, para tentar imobilizar essas ações, né? Ou seja, que deveriam ser lideradas pelo Estado. Ou seja, quando o Estado, hoje, a gente tem ainda, no território Yanomami, segundo os dados oficiais do governo, mais ou menos 7 mil garimpeiros na terra. O dado não oficial é mais ou menos de 10 a 15 mil garimpeiros hoje nas terras Yanomamis. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o governo está sendo ineficaz em garantir aos povos originários a proteção que eles precisam. Então, fechando esse raciocínio, o que a gente tem aí é, quando você subordina o território à economia, a floresta em pé, a floresta derrubada, que está diretamente ligada à preservação de áreas como a Amazônia, o que a gente viu no governo, no último mandato de Jair Bolsonaro, é que esses processos de grilagem, que eram facilitados pelo Estado sob a alegação de que a terra tinha de ser produtiva, né? Aí a gente tem incentivando assim, não somente a pecuária, o garimpo, e aí a gente tem uma lista. E foi essa mensagem equivocada, né, para dizer, digamos, no mínimo, aí, né, de que a floresta preservada não tem valor, é que ganhou esse protagonismo dentro do governo Bolsonaro. E isso se alinha diretamente com a mesma visão incorporada pelo Donald Trump, que foi eleito, né, faz alguns dias. Marcos, obrigada por todos os esclarecimentos. Bom trabalho para você. Obrigado a você. Tchau, tchau. E para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite: participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos.
Neste episódio colaborou também Emily Costa. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.